Gente, boa tarde. Essa aqui é a segunda aula que vamos ter, aula 2 do nível 1, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Maicon Viana, e eu serei o professor de vocês no decorrer de todas essas aulas, beleza? E como está vendo aí no slide da direita, tem dizendo aula 2, nível 1, e professor Maicon Viana, que sou eu. O conteúdo da aula de hoje, ele vai se basear basicamente sobre a Lua e suas influências na Terra, só que não vamos aprofundar totalmente nessas influências, só as principais, e sobre o Sol também, beleza? Bem, primeiro vamos definir melhor o que é a Lua. A Lua, ela é o satélite natural da Terra, certo? Existem satélites que são naturais e os artificiais. Os satélites naturais são esses que já vão aqui desde sempre, né, da evolução, né, do universo. E a Lua, ela já existe com a gente desde muitos e muitos milhares de anos, certo? E ela é natural porque ela se fez em processos naturais evolutivos do universo. E satélites artificiais são aqueles que são produzidos por nós humanos e são postos em órbita. Primeiro, precisamos entender o que são satélites. Satélites são qualquer corpo que estão em órbita de algum outro corpo, beleza? Por exemplo, a Lua está em órbita do nosso planeta, mas também tem outras luas e outros planetas. Por exemplo, tem luas tem uma lua em Marte, tem luas em Júpiter, tem luas em Saturno, que são planetas próximos de nós, certo? Então, satélites são esses corpos que orbitam esses planetas e existem satélites artificiais e naturais. A Lua é o nosso único satélite natural e a gente tem milhares de outros que são artificiais, beleza? Como vocês podem ver aí na imagem, a Lua tem esse formato que também é geóide, né? Ela tem esses declives também por causa de planícies e planaltos, essa variação de altitude, então ela não é perfeitamente esférica e ela é bombardeada de cicatrizes, né? Vocês podem ver essas rachaduras que tem nela e tal. Isso aí é devido a pancadas de asteroides que colidiram com ela ao longo de milhares e milhares de anos. Aí existe um fenômeno que a gente é muito visível aqui da Terra, que é o que a gente chama de fases da Lua. Que fenômenos são esses? É, por conta do fator do Sol ser posicionado contra a gente, jogar correntes de luz para cá, os raios solares, né, ultravioletas, por conta disso, vai criar uma sombra na Lua. E essa sombra é a junção dos movimentos que tem da Terra, do Sol e da Lua, certo? Esses movimentos resultam nessa sombra que causa na Lua em certas épocas do ano. E essas sombras, dependendo da posição que ela está na Lua, e a parte que preenche da Lua, né? Ela recebe nomes. E esses nomes são como a gente chama de fases da Lua, beleza? Não é que ela vai diminuir de tamanho e aumentar. Tem pessoas que acham isso, que olham para a Lua e acham que ela realmente vai crescendo, crescendo até ficar cheia, ou ela vai diminuindo depois até sumir. Isso não acontece, certo? É só uma sombra que está sendo sobreposta em cima dela. Vocês podem observar na imagem aí que tem um Sol, né, na lateral, tem a Terra e tem a Lua em volta da Terra, né? Em várias posições diferentes. E vocês percebem que dependendo da posição, ela vai ficar com uma parte escura, né? E a outra iluminada. Por exemplo, aí tem a Lua Nova. A Lua Nova, ela tá com essa parte da frente toda dela assim, direto para o Sol. Só que a parte dela escura tá para a Terra. Ou seja, ela vai se tornar não visível nesse momento. E à medida que ela vai subindo ali para descendo, quer dizer, para quarto crescente, né? Ela vai pegando essa parte de baixo ali. À medida que ela vai fazendo isso, ela vai ficando, criando uma parte dela que vai ficando iluminada e a outra escura. E por conta disso, ela não vai estar totalmente brilhosa, mas também não vai estar totalmente escura. E à medida que os dias vão passando, essa sombra vai ficando menor e ela vai ficando cada vez mais visível. Porém, ela só é visível metade dela, não pode ser visível ela totalmente. Por quê? Porque a Lua, ela não tem um movimento de rotação, ela só tem um movimento de translação, certo? Aí vem o questionamento, mas tá, o que é o movimento de rotação e o movimento de translação? O movimento de rotação é o movimento que o corpo faz em torno de si mesmo, certo?
O movimento de translação é o que ele vai transladar em volta de um outro corpo. Já é um corpo que é independente dele. Como o caso da Lua na Terra e como o caso da Terra no Sol. A gente gira em torno do Sol. Se a gente gira em torno do Sol, a gente está transladando, beleza? Assim, a Lua também faz esse movimento, só que ela não faz um movimento de rotação. Ela não gira em torno de si mesma. Ou seja, ela vai ter sempre o mesmo lado virado para a Terra. Então é isso que essa junção desses dois fenômenos causam essas fases da Lua, que é a luz solar, que bate só em uma parte dela, e só tem um lado dela que é visível. O outro é chamado de lado oculto da Lua, certo? A gente já conhece ele, já fizemos expedições com sondas, né? Já fizemos com satélites. Eu não sei se já foi feito com seres humanos mesmo. Até onde eu sei, só teve os pousos na Lua, que foi só para dizer que chegamos lá. Só que não teve uma exploração com humanos na Lua ainda, só com máquinas. Aí você pode ir prosseguindo aqui, depois da quarta crescente, e ele vai até a Lua cheia. A Lua cheia é quando toda a parte dela que é voltada para a gente está totalmente visível, beleza? Então, a Lua cheia é quando a gente vê aquela bola branca no céu, brilhante, né? E linda. Continuando, depois disso, ela vai fechando o círculo dela. Então, ela vai começando a ficar escura de novo. Aí ela chega na quarta minguante, que é o processo que ela está de lua nova, de lua cheia para lua nova. A metade do caminho de volta. Primeiro ela cresceu, aí agora ela está diminuindo de tamanho, beleza? Até voltar a ser a lua nova novamente. Na foto do lado tem o mesmo esquema, só que tem outras fases da Lua, beleza? Essas outras fases, elas são também entre essas 4 fases. No total são de 8 fases, que é a Lua nova. Aí, ela vai ter a Lua emergente, que ela está começando a crescer, né? Ela está emergindo. Aí a Lua crescente, que é a que a gente já conhece, que é mais famosa. A Lua convexa crescente, beleza? Que é quando ela está quase cheia. Lua cheia. A Lua disseminadora, que ela está começando a diminuir de tamanho. Lua minguante, que é quando ela está na metade do processo ali de diminuir para a Lua nova. E a Lua balsâmica, que é a última. A Lua balsâmica é porque ela vai ter esse formato que parece com uma balsa, né? Como se fosse um barco assim no espaço. E depois ela volta para a Lua nova. Essas são as fases da Lua e ela tem alguns efeitos assim na nossa cultura, aqui na Terra. Existe outro fenômeno muito importante que ele é um fenômeno raro no universo, ele não é uma coisa comum de se acontecer e depende muito da posição onde está os corpos que iluminam o planeta vivido, né, e entre outros fatores. Primeiro, esse fenômeno é muito raro porque o eclipse ele acontece quando a sombra de um corpo, né, fica totalmente sobreposta em cima de outro corpo, fazendo com que ele se escureça totalmente, certo? Só que esse fenômeno, ele não vai acontecer se os corpos tiverem tamanhos muito diferentes. Por exemplo, se a Terra passasse com a sua sombra no Sol, seria tipo uma bolinhazinha pequena no meio de um globo gigante. Seria uma sombra muito pequena que ela projeta no Sol. Só que acontece esse fenômeno do eclipse, onde, por exemplo, a Lua fica totalmente escura ou o Sol fica totalmente escuro, né? Ou parcialmente escuro, acontece só porque a diferença de distâncias entre o Sol e a Lua em relação à Terra são muito exorbitantes. São umas distâncias enormes. Como assim? O Sol ele não é do mesmo tamanho da Lua. Ele é infinitamente maior. Ele é muito grande, certo? E por conta disso, como ele tem uma distância muito grande, não fica tão visível assim para a gente, esse tamanho dele. Parece que ele tem o mesmo tamanho da Lua, mas o problema é que a Lua está muito mais próxima da Terra. Tirando disso, vocês podem concluir que as outras estrelas que tem no céu, elas também são enormemente grandes, porque apesar de uma distância enorme que elas são da gente, nós ainda conseguimos ver o brilho dela. O brilho dela já chega até nós, certo? Então, a partir disso, já podemos tirar essas conclusões de que as estrelas também são muito grandes, tanto como o Sol, e que a Lua ela é pequena, certo? Ela é menor que a Terra. O negócio é que ela está mais perto da gente do que o Sol. Por isso ela tem essa aparência de ser grande também. Beleza? E é justamente esses fatores de uma está muito mais longe, só que é bem maior e ficando menor porque está muito longe e o outro está muito perto, que causa essa impressão de que os dois têm o mesmo tamanho. Beleza? Só que os dois, a diferença é muito gigante de um para o outro. E
Essa coincidência, o fato de os dois terem o mesmo tamanho, causar os fenômenos do eclipse, é algo muito raro, porque precisaria de que o corpo tenha uma lua e que essa lua esteja uma distância e seja equivalente com o tamanho da estrela que esse planeta habita, certo? E a consequência disso são dois fenômenos, o eclipse solar e o eclipse lunar. Nas imagens ao lado tem os dois tipos de eclipse, e o que muda basicamente é a posição da Terra e da Lua. Primeiro, no primeiro caso aí tem um solar eclipse, que tem um Sol, aí ele está incidindo sobre a Lua, que é o Moon, né? E quando ele bate na Lua, a Lua vai ficar com uma parte clara e a outra escura e vai se projetar na Terra, certo? E com isso, por exemplo, estamos aqui na Terra, a gente olha para o Sol e a Lua vai se projetar no meio do caminho. Quando ela faz isso, ela vai preenchendo a luz do Sol. Então, o Sol vai ficar totalmente preenchido por essa Lua e o que vai restar para a gente vai ser só um círculo de um anel de fogo ao redor, que a gente chama exatamente de anel de fogo esse fenômeno, beleza? O eclipse solar ele é mais raro de acontecer do que o eclipse lunar, principalmente o eclipse completo, beleza? Continuando, na outra imagem tem o Sol incidindo luz sobre a Terra e está projetando uma sombra na Lua. Quando isso ocorre, significa que a Lua que está lá brilhando, né, vai começar a aparecer uma sombra passando por ela. E essa sombra vai preencher a Lua por completo e depois vai se afastando de pouco em pouco. Alguns eclipses são mais rápidos, outros são parciais e tal. Mas por que esse fenômeno, além de ser raro por conta de que o Sol e a Lua têm que ter um tamanho proporcional pela distância, né? Além disso, por que esse fenômeno é tão raro? Primeiro, a Terra ela já gira num grau diferente em relação à órbita do Sol, certo? Tá aqui o Sol, né? E a Terra ela vai girando assim. Ela não gira retinho assim em volta dele. Ela não gira assim retinho. Ela faz um movimento mais assim, mais inclinado, com a inclinação de 23,5 graus, que é a inclinação que nós vimos na aula passada, na primeira aula. E além dessa inclinação, a Lua também tem uma inclinação em relação à Terra. Está aqui a Terra e a Lua, ela não gira também perfeitamente assim em volta dela. Ela gira com uma inclinação um pouquinho menor também. Ela tem uma inclinação de 5 graus. E a junção dessas duas inclinações, da Lua em relação à Terra e da Terra em relação ao Sol, causa uma variação muito grande na posição deles. Então tem vezes que a Terra está aqui, a Lua está aqui e o Sol está bem aqui, por exemplo. E essa diferença vai causar uma dificuldade maior de acontecer um momento certo onde os três estarão alinhados, certo? Mas tem épocas no ano onde a posição deles vai estar exatamente alinhadas. E quando isso ocorre, é o que nós chamamos de eclipse. Beleza? Continuando. Existe um fenômeno também que se chama lua vermelha ou lua de sangue. Esse é um fenômeno muito raro de acontecer, porque ele precisa de duas coisas acontecendo. Primeiro, a Lua precisa estar no seu apogeu, beleza? Apogeu, mais para frente eu vou explicar melhor como funciona o apogeu e o perigeu. É o próximo esquema de imagens. Só que a Lua precisa estar no seu apogeu e ainda precisa ser um eclipse para acontecer o fenômeno da Lua de sangue. A Lua vermelha não, certo? A Lua vermelha é uma coisa mais comumente de acontecer, mas a explicação é por outro fato. Vamos lá, continuando. A Lua de sangue vai acontecer aqui voltando, ó, quando, por exemplo, ali está acontecendo o eclipse lunar, que é a segunda imagem, o Sol está batendo na Terra e fazendo uma sombra na Lua. Quando a Lua estiver exatamente no seu apogeu, que vai ser a superlua, né, a Lua grandona, gigante, que é maior do que a Lua normal, né? Quando isso acontece e acontece um eclipse simultaneamente, vai acontecer um fenômeno onde a Lua vai ficar com um espectro vermelho, certo? E quando isso acontece, é o que nós chamamos de lua de sangue, porque é uma lua gigante que aparece no céu e ela está vermelha. Isso é um fenômeno muito raro. Ela demora bastante anos para acontecer. Porque tem que ser simultâneo com uma lua cheia, né? É uma lua cheia do seu apogeu e ainda acontecer um eclipse ao mesmo tempo. E tem a lua de vermelha normal, que é a que acontece toda vez que a lua está nascendo e o sol está se pondo ao mesmo tempo. Porque tem momentos que a lua tá no céu de tarde, né, e o sol também está no céu, ao mesmo tempo assim do nosso lado, né? Que a gente está aqui da Terra, que está claro pela tarde, por exemplo, pela manhã. Que a lua está no céu ao mesmo tempo que o sol também está,
Só que quando a Lua está nascendo, assim, e ao mesmo tempo que o Sol está se pondo, a luz do Sol que incide na Lua e que ela reflete para nós, né? Porque a Lua não tem luz própria, certo? Ela é um corpo que reflete a luz do Sol, beleza? E quando o Sol está se pondo e a luz está se refletindo ainda na Lua, e reflete para a gente, né? Aqui na Terra, quando isso acontece e o Sol está se pondo, a camada de gás que a Lua vai ter que atravessar até chegar nos nossos olhos está mais próximo do horizonte. Vamos imaginar assim, a Lua está bem aqui em cima de mim, está bem aqui em cima. A luz dela vai vir direto numa linha reta para mim, certo? Só que se ela estiver bem aqui no horizonte, a luz dela vai fazer uma trajetória meio curva, porque a Terra é esférica, beleza? E embaixo, quanto mais próximo do chão estamos, mais gás tem, mais vento tem, né? Mais ar tem, mais moléculas também existe. À medida que nós vamos subindo, a quantidade de moléculas no ar vai diminuindo. E essa luz, ela interage com essas moléculas, ela choca com essas moléculas. E quando tem mais gases, a única frequência de luz que consegue resistir à quantidade desses gases é a luz com comprimento mais longo, que é a luz vermelha. Então, quando a gente olha para a Lua, quando o Sol está se pondo e a Lua está nascendo, ela vai criar esse aspecto meio avermelhado. É justamente por isso, porque ela tem um comprimento maior e para passar por uma camada de mais gases, ela vai ter maior dificuldade e a luz com comprimento maior vai conseguir passar. É justamente esse aspecto vermelho que nós vemos. É o mesmo motivo do céu ser azul também, porque durante o dia, né? Porque a luz solar vai bater no ar, né, nas moléculas do ar, e ele vai dissipar luz azul. E quando o Sol está se pondo, vai ficando mais vermelho, porque a camada de luz que ele vai precisar passar para chegar até nossos olhos é mais avermelhada. Beleza? É por conta desses motivos que esses fenômenos ocorrem. Aqui tem um esquema de como isso acontece, beleza? Da lua sangrenta. Tá aqui o Sol, aí ele bate na Terra e a umbra, né? Que é essa sombra que faz diretamente na Lua, essa sombra que faz vai ter um tom mais avermelhado por conta que ele está pegando mais pelo horizonte. Somente por esse motivo. Aí então que a gente chama de apogeu e perigeu, que são as famosas superluas, né? Como comumente é mais conhecido. Acontece algumas vezes no ano, essa superlua, mas é porque, como já foi dito, eu acho que eu já disse na aula passada, os corpos celestes não têm um movimento cíclico, certo? Antigamente era acreditado que o movimento que a Lua fazia, ou que o Sol fazia em torno da gente, né? Porque antigamente eles acreditavam que o mundo girava em torno de nós, né? Só que não é bem assim, nós giramos em torno do Sol. Por exatamente esse motivo, né? Eles achavam que, como os movimentos eram perfeitos, eles acreditavam que era uma circunferência, porque qualquer ponto da circunferência ao centro, né, vai estar a mesma distância. Eles acreditavam que isso era uma coisa perfeita, divina e assim por diante. Só que os movimentos não são cíclicos, eles são elípticos, certo? Eles têm tá aqui, ó, a circunferência é um pouco mais achatada. É exatamente esse movimento que ele faz. É uma coisa elíptica. Só que a Terra não está no centro dessa elipse. Ela está em um dos focos também, assim como o Sol está em um dos focos no nosso movimento. E por conta disso, vai ter pontos da elipse onde vamos estar mais próximos a Lua vai estar mais próxima da gente do que em outros pontos. Então vamos supor que a elipse está aqui e nós estamos um ponto não no centro, e sim mais para a esquerda. Por estarmos nesse ponto mais para a esquerda, quando a Lua estiver passando por aqui, ela vai estar mais perto da Terra que está aqui. E quando ela estiver passando por aqui, ela vai estar mais longe da Terra que está bem aqui, certo? Então vai ter um ponto onde a Lua está o mais próximo possível da Terra e tem um ponto onde a Lua está o mais afastado possível. O ponto mais próximo é o que a gente chama de perigeu, certo? E o ponto mais distante é o que a gente chama de apogeu. Apogeu porque o A vem de afastado, certo? Uma forma para vocês lembrarem. E o perigeu, o P vem de perto, beleza? Fica uma forma mais fácil de vocês aprenderem os dois. E eu acho que eu falei errado durante a aula. Eu acho que eu falei que é quando a lua sanguínea acontece quando a lua está no seu apogeu. E minto, é quando está no perigeu, quando ela está mais próxima da Terra.
Aí nesse esquema aí está dizendo alguns dados sobre o perigeu. Está dizendo que é a superlua e que aparece 14% brilhante e 30% maior do que uma microlua. A microlua é quando está mais distante possível. E no resto do ano acontece que ela está mais do resto do ano, não, no resto do ciclo da Lua, né? Ela nem está tão perto, nem está tão longe, então ela tem o tamanho normal dela. E a microlua é quando ela está mais afastada possível. A Lua, a volta que ela faz em torno da Terra tem um ciclo. E esse ciclo ele é de 29,5 dias. Beleza? E isso resulta numa coisa historicamente e culturalmente que conhecemos e que achamos totalmente comum e normal, que são os meses. Os meses antes era dado, né, pelos povos antigos, eles contavam os meses através da fase da lua. Quando eles contavam, por exemplo, de vamos viajar daqui a 3 luas cheias. Isso atualmente para nós são 3 meses, porque é basicamente o tamanho do normal de um ciclo da lua, que é de 29,5 dias. Aí na imagem tem um esquema de um calendário do ano de 1999 e das fases da Lua no decorrer desses 31 dias. E basicamente o ciclo da Lua preenche quase todo o calendário desse mês. E eles sabiam que 12 fases da Lua, né, eles que eu falo os povos antigos, eles sabiam que 12 ciclos da Lua eram o mesmo para resetar, né, e recomeçar as estações do ano. E eles sabiam que as estações do ano aconteciam de formas cíclicas, né? Era a primeira, segunda, terceira, quarta e voltava para a primeira de novo. E essas 4 estações decorriam no período de um ano. Só que eles ainda não tinham essa consciência de que um ano era basicamente a Terra girando em torno do Sol, formando uma elipse, certo? Eles ainda não tinham essa consciência. E para acontecer as estações do ano, ocorriam 12 fases da Lua, né? 12 ciclos da Lua, que é de 29,5 dias. Tem umas diferenças de meses atualmente, né? E com o passar da volta da Terra em torno do Sol, que não é de 29,5 vezes 12, é um pouquinho a mais que isso. A Terra gira em torno do Sol durante 365 dias e 5 horas e 48 minutos. Aproximadamente 365 dias e 6 horas. Então, a gente só conta de 365 dias. Só que contei esse ano, aí mais 365 dias. Aí eu descartei aquelas 6 horas que tinha anteriormente. E agora tem mais 6 horas desse dia, então tem 12. Mais um ano tem 18 dias. E mais um tem 18 horas. E mais um tem 24 horas. Então agora, quando tem passar 4 anos, eu vou ter 24 horas acumuladas que eu não considerei. E 24 horas é o tempo de um dia. Por esse motivo que de 4 em 4 anos, no nosso calendário, existe um que a gente chama de ano bissexto, que é o ano onde não tem 365 dias, e sim 366 dias, que é exatamente por causa desse acúmulo de horas nos passados 3 anos, que juntou com mais 6 horas do 4º ano e formou mais um dia, beleza? Prosseguindo, vamos agora introduzir sobre o Sol. O Sol, ele é uma estrela, certo? E estrelas é um dos tipos de corpos celestes mais abundantes que tem no universo. Basicamente, são corpos, né, onde eles acumulam gases, e esses gases, eles, por conta da gravidade, né, que impressiona esse corpo e contrai contra si mesmo, vai ter um choque dos átomos e vai ter uma coisa que a gente chama de fusão nuclear, onde os átomos vão ficar se chocando várias vezes e isso causa explosões. E essas explosões, para sair do núcleo do Sol até a superfície, demoram muito tempo. Mas quando sai, ele emite várias ondas de luz, certo? Vários espectros, como ultravioleta, luz visível para a gente, emite radiação e dentre outros tipos de frequências da luz. E é basicamente essa luz visível que a gente vê olhando para o Sol e que tem esse aspecto alaranjado, beleza? Existem vários tipos de estrelas.
de vários tamanhos diferentes e temperaturas diferentes. E o Sol é uma estrela que é bastante pequena. É o nosso tamanho padrão para estrelas. Quando a gente fala de outras estrelas, por exemplo, qualquer estrela que você quiser, a gente fala que ela, por exemplo, tem 5 massas solares. Quando nós falamos isso, a gente está se referindo à massa do Sol. Significa dizer que ela tem 5 vezes a massa do Sol. É uma noção de massa, é massa solar, certo? Que é em referência à nossa estrela. E, continuando, né, sobre o Sol, é aqui que entra o movimento de translação. Eu não vou me aprofundar muito no Sol, porque vai ser coisa de outros níveis, né, que a gente está no nível 1 ainda. Os outros níveis terão um conhecimento mais aprofundado sobre o Sol e sua influência, e sua estrutura, né, sua composição e assim por diante. Nesse esquema aí da imagem ao lado, tem os movimentos de translação da Terra em relação ao Sol e da Lua em relação à Terra. Você pode perceber aí, se você olhar bem de pertinho, que a Terra está com uma esfera, uma circunferência, quer dizer, ao seu redor, né? E que esse é o giro em torno dela mesma. E você percebe que tem uma inclinaçãozinha, ela não está reto com a Terra. Essa inclinação é a inclinação que a Terra faz em torno do Sol, que é de 23,5 graus. E a da Lua, ela também tem uma inclinação em relação à Terra, que é de 5 graus, certo? E essa junção desses movimentos vai causar a raridade de acontecer os eclipses, principalmente os totais. Aí tem uns esquemas dizendo aí que a Terra em torno do Sol dura 365 dias, a Lua em torno da Terra dura 28 dias aproximadamente, e a da Terra em torno de si mesma dura 24 horas. E basicamente são esses movimentos de translação mais importantes. Bem, primeiro a gente falou quando falamos do movimento da Lua, do que nós chamamos de apogeu e perigeu, que são os pontos, né, do movimento da Lua em relação à Terra, onde ela está mais próxima da Terra ou mais longe. E também tem esses pontos para o Sol, para a gente em relação ao Sol, que se chama periélio e afélio. O periélio e o afélio vem de afastado e perto também, certo? Para ficar mais fácil de entender. E o hélio vem do nome grego, que é em relação ao deus Sol, certo? Na mitologia grega e em várias outras mitologias, Hélio era considerado o nome do Sol, que é o deus, né? O deus do Sol. E também hélio é um elemento da tabela periódica que recebeu esse nome porque a primeira vez que ele foi descoberto foi por emissões do Sol para a Terra. Eles descobriram esse elemento por meio dessas emissões. E então, para batizar esse nome, como vinha do Sol, eles chamaram de hélio, esse elemento. A maioria dos elementos vem de nomes derivados do grego. E a Terra, por ela descrever uma trajetória elíptica em torno do Sol, ela vai ter o seu ponto que está mais perto e o ponto que está mais afastado. Que é exatamente isso. Tem ali o afélio e o periélio. O afélio é o ponto que ela está mais afastada e o periélio mais perto. Agora pense o seguinte, a Terra ela está girando em torno do Sol com uma inclinação. Ou seja, tem partes dela que está mais perto do Sol, que recebe mais luz solar, e tem partes delas que recebem menos luz solar, como eu já tinha dito na aula passada. E por conta disso, mais essa junção de ter pontos que estão mais perto da Terra e mais longe, vai causar o que a gente chama de estações do ano. As estações do ano, elas vão ocorrer justamente por causa dessa inclinação, mais o movimento em torno do Sol. Por quê? Vamos lá. Como ela está fazendo uma inclinação em torno do Sol, assim e não assim, né? Vai ter um movimento, vai ter um ponto aqui nesse giro que ela vai estar na mesma posição do Sol, ela vai estar alinhada. Vai ter pontos que ela vai estar mais longe e pontos que ela vai estar mais longe para baixo, com a inclinação de 23,5 graus. E tem ponto que ela vai estar alinhada e aqui também vai estar alinhada. E esses dias são os que marcam basicamente a diferença, a transação das estações do ano. Nesses momentos vai acontecer certo de que a Terra vai estar mais afastada do Sol, ou seja, a temperatura não vai ser mais tão alta, vai acontecer o que a gente chama de outono, de inverno, e quando ela estiver mais perto, vai ter mais incidência de Sol, ou seja, as plantas vão acumular mais energia, vão fazer mais fotossíntese e vão produzir mais folhas, mais plantas, assim, mais flores e assim por diante.
que vai florescer, né? E isso ocorre justamente por conta dessa diferença de distâncias em relação ao Sol e por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. Vocês, nessa imagem da direita, tem algumas explicações sobre as datas de que acontecem essas estações, só que, como eu disse, a Terra vai ter uma inclinação. Então, vai ter pontos na Terra que vai estar iluminado basicamente quase o dia inteiro, certo? Nesses pontos pode acontecer queimadas na floresta, certo? Isso acontece principalmente na Oceania, acontecem muitas queimadas lá na floresta que eles têm lá. Pode, assim como tem partes que vai ter muita incidência do Sol, vai ter partes que vai ter quase nenhuma, porque a gente vai passar muito dia basicamente em frio, e esses são os pontos do planeta que é muito mais frio do que em outros locais. E tem outros pontos que, por ficar muito próximo dessa centralização, dessa inclinação que tem, né? Ela não vai ter essa variação de temperatura ao longo do ano. Ela vai sempre permanecer com a mesma temperatura. Então, nesses pontos, não vão ter, por exemplo, 4 estações. Vão ter só 2, ou 1, ou 3, certo? Porque essas estações dependem fundamentalmente da posição da Terra em relação ao Sol. E com isso, finalizamos o conteúdo da aula de hoje. Eu vou postar a atividade no Google Sala de Aula ainda hoje de tarde, e vocês vão ter esse acesso a essa atividade e farão ela em relação ao conteúdo dessa aula e da aula anterior, da primeira e da segunda aula, certo? Obrigado e até a próxima aula.